lemos esse instante, Davi toma a decisão de ir em busca da arca de Deus. Quando nós começamos a ler, irmãos, o livro de Samuel, nós observamos uma história linda do povo de Deus, que tem muitos acontecimentos, né? Naquele tempo ali, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela era importantíssima, ao ponto de ser difícil ser falada, né? Ser difícil ser ouvida. Só para nós termos uma ideia, Samuel, ele era sacerdote, profeta e juiz. O negócio estava tão corrompido na época que Samuel, Deus levantou ele para esses 3 ofícios, né? Porque não tinha pessoas realmente adequadas para que o Senhor viesse usar nessa área. Para nós termos uma ideia, o sumo sacerdote Eli, ele estava corrompido, toda ele e a sua família. E por causa da corrupção, nós observamos que Davi, já bem na frente, né? Já no 2 Samuel, mas se você analisar antes, a Bíblia diz que por causa da infidelidade do povo de Deus, Israel perdeu a guerra contra os filisteus. Eles estavam alegres e iam guerrear, e ali, irmãos, eles perderam. E alguém falou e disse: olha, eu já sei o motivo da gente perder. Vamos, manda pegar, manda buscar, manda trazer para cá a arca de Deus, a presença de Deus no nosso meio, porque com ela no nosso meio nós alcançamos vitória. Louvado seja Deus. Então foi isso que os israelitas imaginavam. E nós aprendemos que com a presença de Deus, irmão, nós alcançamos vitória. Louvado seja Deus. Mas não é o fato da presença de Deus estar ali que a gente vai ter vitória, né? Porque nós observamos que quando ela chega, né, eles se alegram. Quando eles vêm de longe, eles se alegram quando alguém diz: lá vem a arca do Senhor. Louvado seja Deus. Já está chegando a arca. A Bíblia mostra, irmãos, que eles se alegraram de uma maneira tão tremenda que o chão tremeu. Louvado seja Deus. Que abalou a estrutura da terra, irmãos, aonde eles estavam ali. Então, uma das coisas que nós entendemos o que é a presença de Deus. A presença de Deus, irmão, é se alegrar quando Deus fala. É sentir alegria quando alguém está falando a palavra do Senhor, nosso Deus. Isso é sentir a presença de Deus, né? E quantos não tem, né? Louvado seja Deus. Quantos não tem, irmãos, hoje presos, né? E não conseguem sentir a presença do Senhor. Mas a Bíblia diz claramente, mesmo assim eles não conseguem vencer. E a Bíblia diz que a arca é tomada, a arca é levada, ao ponto do sacerdote, do sumo sacerdote, ele quando sabe da notícia, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre, porque ele era bastante gordo, né? E a notícia foi muito terrível para ele. E a Bíblia vai mostrar, irmãos, que depois disso, Israel não viveu mais em paz. Porque sem a presença de Deus, que é o que a gente vai falar aqui nessa manhã, não tem como a gente ter, irmãos, aquela paz interior dentro de nós. E a Bíblia diz que um certo dia, Davi tomou a decisão de ir em busca da presença de Deus. Porque Davi sabia, irmãos, Davi sabia que sem a presença de Deus, o que era eles? O que é nós sem a presença do Senhor? O que seria de nós sem a presença de Deus na nossa vida? Nós aprendemos aqui com Davi que quando a presença de Deus estiver fora do nosso alcance, nós devemos tomar a decisão e a atitude de ir em busca da presença do Senhor. Assim como os irmãos estão fazendo aqui nessa manhã, né? Estão vindo em busca desse bem tão precioso que é a presença de Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que no meio do caminho aconteceu uma tragédia.
Um rapaz foi tocar na presença de Deus, porque o boi tombou para segurar e ali o Senhor feriu ele, né? E Davi se entristeceu muito com aquilo e chegou ao ponto de ter até medo de levar a presença de Deus para a casa dele. Quantas vezes, irmãos, nós também não estamos assim por causa de alguma coisa. Estamos até temorosos. Davi ficou com medo de levar a presença de Deus para a sua casa. E a Bíblia diz, irmãos, que ele tomou a decisão de levar essa presença de Deus, que a arca do Senhor, ela simbolizava a presença de Deus. Graças a Deus que hoje a presença de Deus não habita mais, irmãos, num objeto, como alguns acreditam que habita num jarro, num lenço. Não, a presença de Deus habita hoje dentro de mim e de você. Louvado seja Deus. É dentro de nós, irmãos, aleluia, que essa presença de Deus habita. Louvado seja Deus, né? E ali a Bíblia diz que ele tomou a decisão de levar a casa de Obed-Edom. Irmãos, o que eu acho mais lindo é que Obed-Edom não recusou. O homem de Deus não recusou, aleluia, que a presença do Senhor fosse até a casa dele. Mas o que eu acho interessante é que a gente lendo a presença de Deus, a Bíblia não relata o tempo que ela passou na casa de Abinadab, se não me falha da memória, que eu li aqui há pouco tempo. A Bíblia não relata que Deus abençoou ele lá por causa da presença. Mas quando a Bíblia relata, quando a presença de Deus chegou na casa de Obed-Edom, louvado seja Deus, a Bíblia claramente revela, irmãos, que o Senhor abençoou Obed-Edom em tudo, louvado seja Deus. E foi apenas 3 meses. 3 meses. Ah, o que foi que aconteceu? Que lá na casa do outro não funcionou. É porque, irmãos, Obed-Edom tinha zelo pela presença do Senhor. Obed-Edom, ele era aquele crente que ele tinha zelo. Louvado, ele cuidava, louvado seja Deus, da presença do Senhor. E nós venhamos também cuidar, que nós venhamos também preservar a presença de Deus. E como é que eu faço, irmão, para preservar? Porque nós vamos aqui entrar no estudo. É um ensinamento, né? Como é que eu faço para preservar a presença de Deus? É eu estar constantemente buscando intimidade para com Deus. Porque alguém pergunta, como é que eu faço? Quais os meios que eu faço para que eu venha sentir a presença de Deus? Para que eu venha ter a presença de Deus na minha vida? Irmãos, eu quero que primeiramente, depois dessa introdução da presença de Deus, eu quero falar sobre alguns passos para nós sentir e ter a presença de Deus, né? Se nós observarmos no livro de Lucas, se não me falha da memória, quando aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, eles estavam se distanciando, tristes, porque Jesus tinha prometido que ao 3º dia ia ressuscitar. Mas já era fim de tarde e o Senhor ainda não tinha aparecido. E eles saíram de Jerusalém para Emaús, embora. Mas o Senhor, assim como muitas vezes em nós, quando nós, por causa de alguma coisa, de alguma tristeza, nós começamos a se distanciar, nós começamos a esquecer da promessa que Ele tem nos dado, o Senhor, Ele é tão misericordioso que Ele vai ao nosso encontro. E como perceber, irmãos, que o Senhor, aleluia, Ele está ao nosso lado, mesmo nesses momentos difíceis? É quando nós ouvimos a voz dele e nós sentimos o nosso coração arder. Louvado seja Deus. Esse, irmão, é um dos sinais que o Senhor está pertinho de mim e de você. Quando você ouve alguém pregar, anunciar, falar do Senhor teu Deus, e o teu coração, por mais que você esteja abatido, triste, desanimado, mas o teu coração arde, é sinal que o Senhor está do teu lado, falando contigo. Isso aconteceu com aqueles 2 discípulos, com aqueles 2 rapazes. Então, meus irmãos, primeira coisa que nós precisamos é buscar intimidade para com Deus, né?
E para ter intimidade, irmãos, para a gente sentir a presença de Deus, necessário é ter intimidade. E para ter intimidade, o primeiro ponto que eu quero nessa manhã já falar é sobre uma vida de oração. É muito necessário nós termos uma vida de oração. Né? Vamos analisar, né, os textos que vai mostrar claramente que para o cristão ele crescer, ele ter a presença de Deus na sua vida, ele precisa ter uma vida de oração. Porque para ter intimidade com Deus, necessário é. Né? Nós observamos, irmão, que assim como nós, para se relacionar com alguém, para ter intimidade com alguém, nós precisamos de uma conversa, assim é com Deus. Nunca nós conseguimos ter intimidade com alguém se nós não tiver um momento de convivência, de diálogo. Irmão, e orar é isso. Orar não é repetir o Pai Nosso. Orar é conversar com Deus. É conversar, irmãos, como se Deus estivesse na sua frente. Como eu acho lindo alguns irmãos meio loucos, né? Crente faz isso. Que bota a cadeira e diz: Deus, se senta aí que eu estou aqui. Louvado seja Deus. E começa a falar, irmãos, a conversar com Deus. Não é falar palavras bonitas quando está orando ou alto. Não, tudo bem, fale palavras bonitas, fale alto. Ore do jeito que você sentir melhor. Mas, irmãos, entenda que orar é conversar com Deus. É conversar. E quando a gente começa a conversar com alguém que nós queremos ter intimidade, nós começamos, irmãos, os laços começam a se unir. Os laços, eles começam a ficar mais fortes. A gente começa a entender: poxa, aquela pessoa não é como eu achava. Aquele irmão, aquela irmã não é como eu achava. Assim é nós com Deus. Quando nós começamos a buscar orar, estar em oração, conversando com Deus, nós começamos a dizer: meu Senhor, o Senhor não é como eu achava. O Senhor não é como alguém dizia. Porque nós começamos a conhecer a Deus. Nós começamos a ficar mais íntimos de Deus através da oração. A oração é diálogo, é conversar, irmãos. É passar, é contar nossa vida para Ele. É abrir o nosso coração para Deus. Falar tudo, como se Ele estivesse ali. Louvado seja Deus. Eu quero deixar alguns textos bíblicos para comprovar isso, né? 2 Crônicas 7,14, os irmãos conhecem muito bem, quando Deus vai dizer lá para o seu povo, ele depois de Salomão ter feito ali uma oração e o Senhor ter respondido, aí Deus vai usar ali e vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Então nós vemos que por meio da oração o Senhor ele vai nos ouvir. E por meio da nossa obediência, da nossa vida de santidade, deixando o mal, o pecado, nós vemos que Deus ele vai nos abençoar. Nós vemos que Deus ele irá estar a nos ouvir. Então nós vemos textos que Deus pede para a gente buscar Ele em oração. 2 Tessalonicenses, capítulo 5 e o versículo 17. Olha o que a palavra diz, irmãos. 2 Tessalonicenses, louvado seja Deus. Bem rapidinho para nós vermos aqui. Capítulo 5 de 2 Tessalonicenses. E o 17. Paulo, aconselhando os irmãos, ele vai dizer, louvado seja Deus, né, que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Louvado seja Deus. Então, você deve orar sem cessar. E como é que eu faço isso? É para mim estar 24 horas no templo? É para mim estar 24 horas de joelho? Não. Para você orar,
sem cessar. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar na sua escola, na sua casa, na mesa, em qualquer canto ou andando. Você está ali orando em espírito para o seu Deus, e Ele lhe ouve, Ele lhe atende. Devemos ter uma vida de oração, porque aí sim, porque quando a gente se relaciona, a gente tem diálogo com alguém, esses laços eles crescem, irmãos, aleluia, e a amizade fica mais profunda. Então assim é com Deus. Então a primeira coisa, que nós devemos fazer é ter uma vida de oração. Louvado seja Deus. Ter uma vida de oração é crucial, é importante para termos intimidade com Deus e sentir a presença do Senhor. Eu quero deixar também o texto de Efésios capítulo 6, versículo 18. 6 e versículo 18, louvado seja Deus. Que diz assim: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós lemos um versículo que ele faz parte do capítulo 6, aonde Paulo está falando da armadura de Deus. Uma das coisas para nós estarmos preparados para a guerra espiritual é a oração. Então também esse texto ele nos revela uma vida de oração, Sabemos que somos falhos, irmãos, que tem muitas coisas que impedem a gente de fazer isso, mas o Senhor nos entende. O Senhor ele nos entende claramente, Ele sabe o levantar e o deitar de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, Nós devemos ter na mente que nós temos essa responsabilidade. Se quisermos, nós devemos ter esta responsabilidade.